Muitas pessoas ficam em dúvida: será se é bom eu ler mais de um livro por vez ou é melhor eu ler apenas um, né, e terminar e só depois ler o outro? Eu vou contar aqui o que eu faço, tá? E que isso não seja uma regra para ninguém, mas é apenas uma experiência. E se você achar que faz sentido para você, você pode fazer isso. Então, em direto ao ponto, eu geralmente estou lendo mais de um livro por vez, né? E às vezes mais de dois também. Tem vários temas que eu preciso estudar e que me interessam também. Então, como que eu faço para dividir essas leituras? Bem, digamos que eu estou lendo uma literatura atualmente no momento, e às vezes tem outro tema que me interessa, por exemplo, relacionado à nutrição, que é algo que me interessa, né? Principalmente dietas cetogênicas, carnívoras, dietas ancestrais. E eu seleciono alguns livros, né, relacionados a isso. E daí, dependendo do dia, eu estou mais aberto a ler, a continuar a leitura ali do livro de literatura, né? E daí eu continuo lendo. E às vezes no outro dia eu já tô tão interessado na leitura da literatura naquele dia. E aí tem o outro tema que eu gosto, eu começo a ler ali algum assunto relacionado à dieta ancestral, por exemplo, né? E às vezes eu estou lendo até 3 livros, né, por vez. Então eu vou fazendo isso. Eu aproveito os momentos que eu tenho mais interesse em um assunto e leio aquele. Em outro momento eu vou estar mais interessado naquele outro assunto. E aí eu faço essa divisão, tá? E isso para mim funciona muito bem. Antigamente eu ficava preso nisso, né? Eu preciso terminar de ler esse livro para só então continuar o outro. E qual foi o problema que eu vi, né? Que eu percebi para meu hábito de leitura? Quando eu me forçava a ler, mesmo eu não estando interessado, apenas para cumprir tabela, né? Apenas para concluir a leitura, para dizer que li, eu tenho uma dificuldade muito maior de apreender aquele conteúdo, de memorizar ele e de realmente prestar atenção naquilo. É como se as palavras fossem saltando na minha vista e eu continuava, mesmo sem compreender completamente ali o sentido, o contexto da leitura, eu apenas lia para concluir, né? E isso faz um grande mal para o hábito da leitura, porque daí é como se você estivesse realmente perdendo tempo, porque você não vai aprender aquele assunto com eficácia, você não vai estar interessado, né, na leitura e por você estar se forçando a ler, ele vai ficando chato. E às vezes faz você até fugir da leitura e, sei lá, ir para as redes sociais ou fazer qualquer outra coisa, porque você não está interessado naquilo. Então, quando você está lendo mais de um livro por vez e assuntos que te interessam, você tem essa possibilidade de quando você não está interessado em um naquele dia, você lê o outro, você possa estar interessado. E assim você consegue ler muito mais e com muito mais eficácia. Você consegue memorizar muito melhor, né? Você consegue aprender e refletir sobre aquilo com muito mais eficiência, tá? Então é isso que eu faço. Eu leio geralmente mais de um livro, inclusive agora eu estou lendo mais de um livro, e isso me possibilita ser muito mais eficiente na minha leitura, tá? E faz você ler muito mais, né? Imagina só, você se forçar a ler um livro e ler só quando te interessa aquele livro, né? Às vezes você não vai estar interessado, você pode não ler, dizer, não estou com vontade de ler hoje. Mas às vezes você não está com vontade de ler aquele assunto. E daí você demora muito mais para terminar o livro e fica paralisado, né? É muito comum, inclusive, pessoas próximas, né? Eu já vi acontecendo isso, esse problema, de acontecer o seguinte: a pessoa está lendo um livro que ela até se interessa, mas chega um capítulo que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, e daí ela não quer enfrentar aquele capítulo, né? Às vezes no dia ela teve um dia ruim, não quer ler aquilo, e ela acaba abandonando a leitura por causa disso e para de ler, não lê mais nada, né? Apenas por causa de um capítulo que ela achou difícil ali, que ela não se interessava tanto, e ela não tinha outro livro para continuar,
e manter o hábito da leitura. Então ela paralisa a leitura e realmente para de ler tudo. Quando você tem outros livros que você se interessa, que você está lendo, naquele dia que você teve um dia ruim assim, você só quer ler outra coisa às vezes. E daí você mantém o hábito da leitura, você não perde essa constância. Tá? E daí no outro dia, às vezes você tem um dia melhor, você está mais com a coragem a mais para enfrentar aquele capítulo, né? Ou se você vê que não faz sentido nenhum aquele capítulo, você simplesmente pula de capítulo e continua a leitura do livro, né? Então são esses os benefícios e as possibilidades que ler mais de um livro por vez traz para a minha própria vida, né? E que eu acho que faz sentido. Então, de um tempo para cá, eu comecei a ler mais de um livro e eu percebi que a minha memorização e a minha apreensão sobre os conteúdos melhoraram drasticamente, tá? Então, se você vê que faz sentido para a sua própria vida começar a ler mais de um livro, eu sugiro que você tente, né, por um tempo e perceba os benefícios que vai trazer e as possibilidades, tá? Então, isso é o que eu faço, essa é a minha opinião pessoal sobre esse tema. Espero que tenham ajudado vocês a dar uma percepção maior sobre isso, tá? Espero que ajudem vocês aí no hábito de leitura. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.